Agora que tu falou, tá. Tá, então eu vou deixar esses dois exercícios aí, tópico 5 e tópico 7 para vocês. Como sempre, meus exercícios são para praticar e não valem nota, tá? Daí corrijo na semana que vem, certo? Bom, gente, olha só. Semana passada eu estava dando aula para vocês e o último assunto que eu tratei com vocês, durante a minha explicação, me veio a impressão de que eu estava dizendo uma bobagem, uma coisa errada. Depois isso se repetiu quando eu fui dar essa mesma aula na quarta-feira de manhã. Então eu resolvi fazer um esclarecimento sobre uma coisa que eu estou na dúvida, mas eu tenho um benefício de que isso é uma situação que ainda está um pouco instável, de como a gente vai aplicar esses institutos, tá? O que eu falei na aula passada? Na aula passada eu expliquei. Então, vamos dizer assim, essa primeira explicação é para a gente aprofundar um ponto da aula passada, tá? Então, no finalzinho da aula passada, eu expliquei o critério de competência segundo... Boa noite, Alcides. Segundo, a prevenção. Tá? Então, o que eu ensinei para vocês? Eu disse assim, ó, que no texto do CPP hoje tem uma regra no artigo 83 que diz que o juiz que tenha praticado algum ato na fase pré-processual, na fase do inquérito, ele fica vinculado ao processo no futuro. E isso acontece, gente, porque durante a investigação, durante o inquérito policial, em muitos casos, o delegado ele precisa praticar alguns atos investigatórios, algumas ações que estão sob a proteção da Constituição, ou a gente chama também de reserva do judiciário. São ações que o delegado vai praticar durante a investigação que ele não pode praticar se ele não obtiver antes uma ordem judicial. Então, por exemplo, o delegado pode chamar qualquer pessoa para ser ouvida na delegacia. E ele não precisa de ordem judicial para isso. Pode chamar o fulaninho, a fulaninha, para prestar depoimento na delegacia. Agora, ele não pode prender ninguém preventivamente ou temporariamente sem uma ordem judicial. Ele não pode interceptar o telefone de ninguém sem uma ordem judicial. Ele não pode entrar numa casa e fazer uma busca e apreensão sem uma ordem judicial. O delegado não pode ter acesso a dados bancários sem uma ordem judicial. Tá? Então, esses são alguns aspectos da proteção dos direitos que o delegado não pode fazer senão solicitando previamente ao juiz que autorize. Então, isso é uma forma de proteger o cidadão de qualquer arbítrio. Tá? O que acontece? Segundo a regra da prevenção, o juiz que tenha apreciado qualquer um desses pedidos durante o inquérito policial, ele se torna prevento ou vinculado a essa investigação, a esse fato. Tá? Muito bem. Isso eu expliquei. Tá? Daí eu disse o seguinte, que com a introdução do juiz de garantias, nós estávamos correndo o risco de ter uma contradição dentro do próprio CPP. Porque o juiz de garantias, o que ele estabelece? Que eu terei um juiz que vai atuar na fase do inquérito, que é o cara que vai despachar o mandado de busca e apreensão, a prisão preventiva, a quebra de sigilo bancário, a quebra do sigilo do telefone. E esse cara vai se chamar juiz de garantias. Esse juiz ele vai atuar até o recebimento da denúncia. Depois do recebimento da denúncia, vai atuar outro juiz, que é o juiz da instrução e julgamento. E quem atuou como juiz de garantias
não pode depois atuar como juiz da instrução e julgamento. Fica impedido. A razão da criação disso aí, ela é controvertida, mas quem defende esse instituto diz que o juiz da instrução e julgamento seria mais imparcial por não ter atuado na investigação. Isso para mim é controvertido, não tenho tanta certeza disso e não estou convencido disso, tá? Mas de qualquer forma, no futuro haverá o juiz de garantias. Por que não existe hoje? Porque está suspenso por uma decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em fevereiro desse ano. E essa suspensão não se deu por um juízo de inconstitucionalidade, porque existe uma controvérsia sobre a constitucionalidade desse artigo. Não. A suspensão foi uma suspensão pragmática. A vacatio legis da Lei Anticrime, de dezembro de 2019, era muito curta. E o judiciário não conseguiu se organizar em 30 dias para implantar o tal do juiz de garantias. Tá? Então, haverá o juiz de garantias no futuro, só que eu não sei como é que vai ser. Tá? Não sei se vai ser um por comarca, um por vara, um por região. Não sei, o professor não sabe, e eu acho que tem muita gente que não sabe também. Bom, daí é o seguinte, eu encerrei a aula explicando a mesma coisa que eu expliquei no semestre passado, mas como é matéria que é novíssima, eu até acho que eu tenho o benefício da dúvida. Eu disse o seguinte, que havia uma contradição lógica entre o 3B e o 83. Por que eu disse que tinha uma contradição lógica entre os dois artigos? Porque um artigo está dizendo que o juiz que despachou no inquérito, um pedido no inquérito, fica vinculado ao processo. E o outro artigo está dizendo que o juiz que despachou algum pedido no inquérito, ele está impedido de atuar no processo. Tá? Essa foi a primeira perplexidade. Só que quando eu estava dando aula para vocês e explicando o lance da prevenção, eu me dei conta de que não necessariamente existe uma contradição. Vou explicar por quê. Quando é que a gente vai usar a prevenção, o critério da prevenção como critério para definir a competência? A prevenção ela é utilizada como critério de competência quando eu tenho vários juízes do mesmo status, da mesma entrância, que são igualmente competentes para processar e julgar um fato. Tá? Muito bem. Então, exemplo. Uma pessoa é sequestrada aqui em Porto Alegre e ela é levada para um cativeiro em Canoas, depois um cativeiro em Esteio, Sapucaia e São Leopoldo. Ela teve 5 cativeiros diferentes. Tá? A vítima teve a sua liberdade restringida ou cerceada desde o primeiro dia até o dia em que ela foi resgatada. Quando é que se consumou esse crime? O crime de sequestro é chamado de crime permanente. Isso significa que ele está em constante consumação. Então, desde o momento que ela foi capturada em Porto Alegre até o momento que ela foi resgatada em São Leopoldo, o crime está acontecendo. Tá? Então, gente, eu posso afirmar que o crime... Onde é que se consumou o crime de sequestro? O crime de sequestro não se consuma na hora que o réu captura a vítima. Esse é só o início. No momento que a vítima foi levada para um cativeiro em Canoas, depois Esteio, depois Sapucaia, depois São Leopoldo, em todo esse momento se consumou o crime. Tá?
Então, significa que se o crime se consumou nas 5 cidades, os 5 juízes são competentes. Qualquer um dos 5 pode processar e julgar esse processo. O juiz de Esteio, Sapucaia, de São Leopoldo, Porto Alegre ou Canoas. Então, eu preciso definir quem vai processar e julgar. E, nesse caso, em que todos são competentes, o primeiro critério é o critério da prevenção. Então, eu vou distribuir isso aí, esse inquérito policial com essa investigação vai ser distribuída para aquele juiz dentre esses 5 que despachou algum pedido na fase do inquérito. Por exemplo, para localizar a vítima, às vezes tu tem que interceptar um telefone, ou tu tem que verificar contas bancárias, ver onde é que o dinheiro está entrando, onde é que o dinheiro está saindo, ou pedir um mandado de busca e apreensão. Tá? Então, vamos supor que todos esses pedidos tenham sido formulados pela delegacia de Esteio e deferidos pelo juiz de Esteio. Então, aqui eu tenho uma prevenção para a vara criminal de Esteio. Entenderam, gente? O crime aconteceu nas 5. Mas se foi o juiz de Esteio que despachou na fase pré-processual, Esteio fica vinculada ao resultado da investigação. É Esteio que vai ter que processar e julgar. Tá? Mas olha só o que eu falei. Eu falei que o que vai ficar vinculado é a vara criminal de Esteio. Escrevi no chat ali. Porque foi na vara criminal de Esteio que houve o despacho, vamos dizer assim, da quebra do sigilo telefônico, por exemplo, para eu localizar a vítima. Agora, dentro da vara criminal de Esteio, é isso que eu não sei como é que vai ser ainda, tá? Haverá um juiz de garantias e um juiz de instrução. E quem despachou foi o juiz de garantias. Esse é o cara que não vai poder atuar no processo. Quem vai atuar no processo vai ser o juiz de instrução. Entenderam? Então, na verdade, onde é que eu quero chegar? Aquilo que eu afirmei na semana passada de que haveria uma contradição lógica, na verdade, eu estava errado. Porque o critério de prevenção ele é fundamental para tu definir a competência quando tu tem vários juízes que têm igual competência para processar e julgar um crime. Na verdade, eu teria que ser mais preciso, que na verdade o critério da prevenção serve para a definição não do juiz, mas do juízo. Entendeu? Então, é claro, isso aí tá. Eu ainda não sei se haverá um juiz de garantias, por exemplo, em Esteio, outro em Sapucaia, outro em São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, porque o judiciário não está sinalizando de como é que vai ser. Marcelo Machado pergunta aqui, nessa ótica, o juízo prevento será necessariamente o juiz de garantias? Não, Marcelo, eu acho assim, ó. Eu acho que o juízo prevento será determinado pelo juiz de garantias que despachou na fase do inquérito. Eu respondi aqui por escrito, ó. O juízo prevento, que vai ficar vinculado àquele processo, será determinado pelo juiz de garantias que despachou na fase do inquérito. Então, se foi, por exemplo, o juiz de garantias de Esteio, vai ficar vinculado a Esteio, mas vinculado ao juízo de Esteio, não ao juiz de garantias, porque esse juiz de garantias ele está impedido de atuar nesse processo.
Isso aí eu pensei na quinta-feira passada. Eu até pensei, não, vou fazer um vídeo extra. Vou fazer uma errata na aula, né? Mas eu pensei, não, não sei se eu assisti o vídeo extra. Daí eu achei melhor explicar agora. Vocês entenderam isso, gente? Eu vi que o Daniel fez, eu acho que é de entender, né? Entenderam isso aí? Eu ia perguntar isso bem agora, mas agora ficou claro. Tá, tá. Vocês veem, é que a matéria é matéria nova, né, gente? Então, deixa eu dar um outro exemplo de prevenção dentro do contexto, por exemplo, de Porto Alegre. Porto Alegre tem lá seus 10 juízes criminais no Foro Central. Como é hoje? Se um desses 10 juízes criminais despacha na fase do inquérito algum pedido, ele fica vinculado. Tá? Agora, se no futuro houver um juiz de garantias para cada vara criminal, então, se o juiz de garantias da segunda vara criminal despachar na fase de inquérito, significa que esse processo deverá ser, esse inquérito policial deverá ser distribuído no futuro para a segunda vara criminal do Foro Central. Só que onde é que vai o meu limite aqui? Eu não sei se o judiciário vai colocar um juiz de garantias por vara criminal. Eu acho que não, porque não tem. A gente não tem juiz suficiente. E daí isso implicaria, vamos dizer assim, no Brasil existem 20 mil juízes. Bota aí que pelo menos metade são juízes criminais. Isso eu não estou exagerando, mas bota aí 10 mil. Se eu tivesse que colocar um juiz de garantias para cada juiz criminal, isso implicaria contratar mais 10 mil juízes. Não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Significaria aumentar em 50% o gasto com o pessoal. E é um pessoal que não é barato, é gente cara. O salário de juiz é caro. Então, eu acho que não vai ser um juiz, não vai ser um juiz de garantias por vara criminal. Tá? Então, a gente vai ter que esperar para saber como é que vai ser. Tá? Certo? Ficou mais claro, então, para todos, gente? Quem chegou depois, só para atualizar vocês, eu tô reexplicando uma coisa que eu expliquei na semana passada, que é a questão da competência por prevenção e o juiz de garantias. Semana passada, terminou a aula, uma aluna veio, professor, eu queria que o senhor me indicasse um tema para fazer TCC. Daí eu disse, olha, em princípio tem que ser o aluno que tem que escolher o tema, porque tem que ser uma coisa que ele goste. Mas eu acho que esse é um tema bom para TCC, tá? Então, anotem aí, se um dia quiserem fazer trabalho de conclusão de curso na área do processo penal, tem que pegar esses temas novos aí, que estão aparecendo, que são bem interessantes. Tá bem? Então tá, já estamos com 32 colegas na sala de aula, vamos começar a matéria de hoje. Tá, gente? Então, como é que eu estruturei essa matéria de competências? A primeira aula eu explico a definição das competências, como se define a competência. E nessa segunda aula, eu explico critérios de modificação de competência. Então, a aula de hoje é sobre conexão e continência. Esse é o tema da aula de hoje. Então, gente, deixa eu só fazer algumas considerações mais gerais antes de entrar no trabalho propriamente dito. Muitos crimes têm conexão entre si. Tá? Vamos usar, no primeiro momento, essa expressão conexão de uma forma mais leiga. Por exemplo, o cara sequestra uma pessoa, mata essa pessoa e depois oculta o cadáver. Tá? Para o direito penal,
Embora isso seja uma conduta, vamos dizer assim, uma continuação, para o direito penal eu tenho 3 crimes. Eu tenho crime de sequestro, eu tenho crime de homicídio e eu tenho crime de ocultação de cadáver. E esses 3 crimes, eles podem ter competência para serem processados e julgados em lugares diferentes, até mesmo em varas diferentes. Por exemplo, gente, o crime de sequestro, ele é julgado pelo juiz de direito, não vai para o júri. O sequestro. O crime de ocultação de cadáver não é um crime doloso contra a vida. Então, teoricamente, ele seria julgado pelo juiz de direito também. Tá? Agora, o homicídio, que é o mais grave de todos, ele é um crime doloso contra a vida. Ele é julgado por quem? Ele é julgado pelo tribunal do júri, que tem competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida. Agora, vocês imaginem o seguinte, que absurdo seria se eu tivesse 3 processos. Tivesse um processo por sequestro, um por homicídio e um para ocultação de cadáver. Não ia terminar nunca. Então, o que o CPP tem? O CPP tem algumas regras que determinam que alguns processos devam ser julgados de forma conjunta. Unidade de processo e julgamento. Apesar de serem crimes, vamos dizer assim, independentes. Né? Então, esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos estudar os casos em que o CPP determina que crimes que seriam de competência de juízos diversos devem ser julgados de forma conjunta. Tá? Então, é isso que aparece aqui no nosso conceito geral. Conexão e continência são circunstâncias legais que determinam o julgamento em conjunto de crimes, ainda que pelas regras de competência deveriam ser julgados por órgãos diversos. Então, quando existe conexão e continência, eu vou ter unidade de processo, a tramitação do processo vai ser o mesmo processo, e de julgamento. Tá? Muito bem. Primeiro, eu vou explicar de uma forma que vocês nunca mais vão esquecer a diferença entre conexão e continência, tá bem, gente? Haverá conexão quando houver uma pluralidade de infrações, ou até mesmo, melhor dizendo, até para ficar mais preciso, uma pluralidade de ações. Então, gente, olha só. Vamos supor que exista uma quadrilha que rouba carros, furta carros, recepta carros, desmancha e vende as peças. Tá? São várias ações acontecendo todos os dias. E cada uma delas isoladamente é um crime em si. Um furto na Ramiro Barcelos, um roubo na frente do Parcão, a receptação que acontece lá, não sei, na Zona Norte, tá certo? Entre esses crimes existe conexão, porque um depende do outro. Para a prova, um crime depende do outro como instrumento, porque eu preciso furtar o carro para poder fazer a receptação depois. Tá? Então, nesse caso, existe pluralidade de ações. Eu estou diante de uma conexão. É o mesmo caso do cara que mata alguém e oculta o cadáver. São 2 crimes. E existe entre eles uma conexão. Porque o cara só oculta o cadáver porque ele matou antes. E o objetivo de ocultar o cadáver é garantir a impunidade do crime. Ele esconde o cadáver e ninguém vai ligar o nome à pessoa. Então, isso é a conexão. Então, na conexão, gente, existe o que a gente chama de... vou botar aqui, concurso material de crimes. Eu somo as penas dos crimes, né? Então, eu tenho o sequestro,
o homicídio e a ocultação de cadáver. Eu somo todas as penas. Tá? Muito bem. E o que vem a ser a continência? Continência, gente, aqui está como um substantivo derivado do verbo conter. Tá? Então, aqui eu tenho vários crimes que estão contidos em apenas uma ação. Então, na continência, eu tenho apenas uma conduta que, sob o ponto de vista jurídico, representa uma pluralidade de crimes. Então, olha só, gente, o caso da Boate Kiss. Na Boate Kiss eu tenho apenas uma conduta, que é a conduta de, vamos dizer assim, segundo a acusação, de dolo eventual por permitir encher uma boate que não estava preparada para incêndio. Esse é o dolo eventual que é imputado aos réus no processo da Kiss. Então, em princípio, ainda que essa conduta tenha se desdobrado em várias omissões ou em várias ações, ela é uma só, globalmente falando. E ela produziu 249 homicídios dolosos. Então, vejam que são 249 crimes diferentes, porém praticados com apenas uma ação. A ação com dolo eventual de permitir encher uma boate despreparada. Tá? Então, nesse caso, entre esses crimes, que partiram de apenas uma ação, a gente diz que existe continência. Não é conexão, é continência. Eu vou dar outro exemplo para ficar mais simples. Um motorista de ônibus embriagado em alta velocidade. Cai num penhasco, mata 40. É uma ação. Dirigir embriagado em alta velocidade, uma conduta imprudente. São 40 crimes. 40 homicídios culposos. Tá? Então, a gente diz que a continência ela vai ser aplicada, gente, quando a gente for tratar de crimes que são praticados em concurso formal. Concurso formal. Vamos revisar. Isso aqui é matéria lá de direito penal, mas eu quero revisar esse conceito com vocês porque ele é importante. O que é um concurso formal de crimes? Tá? Vocês estão com o Código Penal na tela aí? Verifiquem, tá? Sim. Tá. Então, olha só, gente, na tela, eu coloquei... Deixa eu só apagar essas coisas que eu escrevi antes aqui. Eu coloquei na tela aí o conceito de concurso formal. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 ou até a metade. Deixa eu ver se tem alguém esperando para entrar. Ninguém está pedindo para entrar? Não. Tá? As penas aplicam... Essa segunda parte aqui vamos deixar de lado. Já explico porque aqui é outro caso. Mas então, assim, quando houver um concurso formal, eu vou aplicar a pena do crime mais grave e o verbo que a gente usa é exasperada. Exasperada de 1/6 até a metade. Exasperação da pena. Tá? Então, gente, vamos ver o seguinte, ó. 1/6 até a metade. Vamos pegar o caso desse motorista de ônibus que estava dirigindo embriagado. Vamos lá, vamos ver qual é a pena do homicídio culposo. Deixa eu pegar aqui.
Vamos lá para o artigo 121 do Código Penal. Aqui. A pena do crime doloso é 6 a 20 anos. Muito bem. A pena do crime culposo é de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos. Então, se o cara matou 40 pessoas culposamente, a pena dele será de 1 ano, acrescida de 1/6 até metade. 1 ano é a pena mínima, tá? Vamos supor que ele seja primário. Então, o motorista de ônibus que matou 40 culposamente, ele vai pegar uma detenção de 1 ano, exasperada de 2 a 6 meses. Então, o advogado dele pode dizer assim, olha, tu vai pegar 1 ano e 2 meses a 1 ano a 6 meses. É essa a pena. Agora, sem querer causar muita polêmica, é barato, né? Não é barato matar 40 bêbado? 1 ano e 2 meses? 1 ano e 2 meses é quase que o tempo que a gente está preso em casa já por causa da pandemia. Já cumprimos metade da pena. Né? Eu acho barato. Tá? Porque eu acho que o crime culposo, embora seja culposo, ele, vamos dizer assim, ele pode causar vamos dizer assim, as consequências dele podem ser muito nefastas do crime culposo. E veja o seguinte, gente, no julgamento da Kiss, se os jurados chegarem à conclusão de que o crime foi culposo, tá? E desclassificarem de dolo eventual para crime culposo, então a pena da Kiss será essa. Pelos homicídios, né? Será de 1 ano, acrescido de 2 meses a 6 meses. E nesse caso ele tá prescrito, porque entre a data da denúncia e até agora já transcorreu. Pergunta aqui do Daniel. Qual a probabilidade de se consertar essas injustiças de penas tão pequenas ou desproporcionais como nesse teu exemplo, de uma mudança das leis? Embriaguez ao volante podem... Deixa eu primeiro responder essa pergunta aqui. Olha, Daniel, vamos dizer assim, ó, eu tenho a impressão, eu vou dizer, no meu tempo, quando eu estava na faculdade, 20, 25 anos atrás, começaram a aparecer os primeiros processos, pelo que eu me lembro, tá? Pode ser que eu esteja enganado, mas eu me lembro dessa época, começaram a aparecer os primeiros processos de homicídio no trânsito com dolo eventual. Tá? Tu tratar alguns casos de culpa muito grave como dolo eventual. Hoje já é banal, hoje acontece em tudo que é comarca do Rio Grande do Sul isso aí. Quando o cara tem uma culpa muito grave, o promotor denuncia por dolo eventual. E dolo eventual é aquele, o pouco me dá, eu vou fazer isso e se matar todo mundo, não estou nem aí. Esse é o dolo eventual. Pouco me dá. Tá? Eu tenho a impressão que nos crimes de trânsito, o sucesso da tese do dolo eventual se deu em razão do fato da pena do homicídio culposo ser irrisória. Entendeu? Eu acho que às vezes... Entendeu, Daniel? Sim, mas é que olha só, isso aí vai depender daí sei lá, da visão do juiz, Do do júri, consenso, vai mudar de é, caso para caso. é, Mas eu digo num caso daqui a pouco, de mudança de lei mesmo, de endurecimento das leis, sabe? Sabe, é, uma coisa que não seja tão flexível assim ao ponto de é. vista de cada magistrado. É que tu sabe, Daniel, eu acho o crime culposo engraçado, né? Não é só o homicídio. O caso da lesão corporal também. Tem lesões corporais gravíssimas que podem ser lesão corporal culposa, a pena é mínima, tá? Mas o resultado tu pode praticar uma lesão corporal culposa
deixando uma pessoa paralítica para o resto da vida. É absolutamente incompatível. Mas é que tu não está reprovando o resultado, tu está reprovando a conduta, né? Vamos supor o seguinte, ó, tu pratica, não sei, um acidente bobo de trânsito. Aconteceu muitos anos atrás com uma mulher de um amigo meu, que ela nunca mais foi a mesma. Teve um acidente de trânsito, uma lesão cerebral. Até hoje ela se comporta como se fosse uma criança, assim. Todo mundo... Ela é uma criança. Ela deixou de ser uma mulher adulta por causa do acidente de trânsito. E foi uma van de colégio que pegou ela buscando as crianças no colégio. Bateu nela. Tá? Acabou, vamos dizer assim, eles não dizem isso porque eles são muito católicos, tá? Eles não dizem que acabou a vida dela. Eles levaram isso, eles são muito cristãos, eles são muito espiritualizados, etc. Mas assim, eu olhando de fora, mudou a vida da família, porque acrescentou uma criança e saiu uma pessoa adulta, tá? Mas foi crime culposo. Assim, ó, o cara, não sei, estava olhando para o lado, não viu o carro, meteu na porta e quase matou a mulher. Claro, não vou dizer isso, que se tivesse matado teria sido melhor, mas acabou com a vida da mulher. A mulher é outra, né? Desde o acidente, né? Então, eu não vejo nenhum movimento para endurecimento da pena do crime culposo, Daniel. Respondendo francamente a tua pergunta, não vejo isso. Tá? Não vejo nem sequer interesse nisso. Tá? Lamentável, mas dura lex sed lex. Tá? Muito bem. Gente, pergunta, entenderam bem a diferença entre conexão e continência? Conexão são vários crimes. Continência é uma ação só produzindo vários resultados. A continência, então, ela acontece quando nós estamos diante de um concurso formal, que foi o que eu acabei de explicar, concurso formal, né? E o concurso formal tem um outro nome mais pomposo também, que é acumulação jurídica de crimes. Por que acumulação jurídica de crimes? Cúmulo jurídico. Porque esses vários crimes, eles se sobrepõem no plano do direito. Na vida real foi uma ação só. No plano do direito eu tenho vários crimes. Então são vários homicídios culposos, como no caso do cara do ônibus, né? E vários crimes com dolo eventual no caso da Kiss. Muito bem, vamos adelante. Bom, vou explicar então para vocês a conexão em primeiro momento, tá? A gente diz que existem 3 tipos de conexão, 3 grandes categorias. Que é a conexão intersubjetiva, a conexão objetiva e a conexão instrumental. Tá? Isso aí. Deixa eu explicar em primeiro lugar, então, essa intersubjetiva. Bom, nessa conexão intersubjetiva, eu tenho várias pessoas praticando várias infrações ao mesmo tempo ou não. Tá? Então, são várias pessoas praticando vários crimes e entre eles existe uma conexão. E agora eu vou explicar que tipo de conexão que existe. Essa conexão pode ser, em primeiro lugar, a conexão por simultaneidade ou ocasional. Eu já botei aqui o exemplo que eu gosto de usar. Ocasional aqui, ó, é porque não existe entre os vários crimes um acordo prévio entre os réus.
não existe, eu vou usar uma expressão que a gente usa muito no direito penal, não existe um liame subjetivo. Liame subjetivo é um acordo, um acerto entre as pessoas. Então, o exemplo que eu coloquei ali é o seguinte, ó, tomba um caminhão de cerveja na freeway. E aparece gente de tudo que é lado, não para socorrer o motorista, mas para pegar a cerveja, tá? Para pegar o fardinho e levar para casa. O que tu tem? Tu tem vários furtos praticados no mesmo lugar por pessoas diferentes contra a mesma vítima, que é o dono da carga. Essas pessoas não se combinaram, tá, gente? Elas chegaram ali e começaram a pegar as coisas. Então, eu tenho vários furtos. Entre esses crimes existe conexão. Então, havendo conexão, eles deverão ser processados e julgados de forma conjunta. Deixa eu ver, qual foi o outro exemplo que eu usei na outra turma? Sim. Estádio de futebol. Tá? Dá um problema entre as duas torcidas. E dá uma briga generalizada. Daí tu tem lesão corporal leve, lesão corporal grave, vias de fato, um auê. Não existe uma combinação entre eles. Tá? Tu bate no primeiro cara na tua frente porque ele está com a camisa do Inter, está com a camisa do Grêmio. Tá? Isso aqui, nesse caso, existe uma conexão intersubjetiva ocasional. Então, tu tem vários sujeitos que estão se debatendo ali por praticando crimes independentes, mas que vão ser processados e julgados simultaneamente. Achei que ia entrar uma pergunta. Segundo caso aqui, gente, é o Juliano tentando. Ô, Juliano, tudo bem? Segundo caso ali, gente, é o por concurso. Nesse caso aqui, eu tenho várias pessoas praticando vários crimes em locais e tempos diversos, mas entre eles existe liame subjetivo. Dessa vez apareceu o tal do liame. Tá? Eu já falei algumas vezes para vocês, não existe mais crime desorganizado. Todo crime é organizado. O cara não está andando na rua e diz assim, gostei desse carro, vou roubar esse carro e pegar para mim. Não existe isso, gente. Todo mundo que rouba carro ou furta carro em Porto Alegre, furta porque vai levar para uma quadrilha que recebe esse carro e que recebeu o pedido de alguém que quer comprar uma Cherokee, não sei que caminhonete que quer, tá? Mas é assim que funciona, tá? O carinha que está andando na rua e resolve ocasionalmente, hoje eu vou furtar um Fiat Uno. Esse está louco. Ele está fora do crime organizado. Ele está fora do crime. Ele vai pegar o Fiat Uno e a brigada vai pegar uma esquina depois. Tá? Não existe mais isso. Tá? Bom, então nesse caso, a gente chama que é intersubjetiva por concurso, porque todos eles estão combinados entre si. Então, tu tem o cara que faz a receptação, o cara que furta, o cara que rouba, o cara que faz a adulteração da documentação, que esse é muito importante, é o mais inteligente de todos. Tá? Tem, muito importante, o cara que lava o dinheiro. Gente, porque assim, está cada vez mais difícil, com o controle que existe no... só um pouquinho, só um momento... Está cada vez mais difícil para essas quadrilhas dar um fim no dinheiro, transformar o dinheiro obtido ilicitamente em dinheiro lícito. Porque os controles no sistema bancário brasileiro são muito restringentes, são muito fortes. Então, assim, gente, hoje, eu vou dizer assim para vocês, muito bandido
criminoso tem o laranja, o segundo CPF, né? Mas o dinheiro precisa voltar para ele de alguma forma. Porque o dinheiro que ele conquistou com seu roubo honesto, com a sua vida, como é que é? Com a sua vida desonesta, ele precisa usufruir de alguma forma. Vocês nunca, não sei se vocês acompanharam um caso de, isso foi um colega meu que me contou, tá? De uma investigação que teve na Europa de jogadores, eu não me lembro de que time foi, tá, gente? Foi um desses times grandes, tá? Que receberam uma bolada para perder um jogo. Sabe como é que eles descobriram? É tudo uma gurizada, tá? Esse pessoal que joga bola, né? 22, 23, 24 anos. E era no final do campeonato. Eles receberam dinheiro para perder a partida. Dinheiro bom, tá? Dinheiro grosso. E eles sempre, todos eles, a maioria solteiro, terminava ali o campeonato e iam para onde? Iam para Ibiza, iam para Espanha, para festa, tá? Como é que os caras descobriram? Como é que eles provaram que eles tinham recebido dinheiro desonesto? Eles receberam cash, tá? Nota em cima de nota. Eles viram que nas faturas de cartão de crédito dos 5 anos anteriores, justamente nesse período que eles estavam fazendo festa em Ibiza, eles estavam gastando $500 por noite, $1.000 por noite, $2.000 por noite, comprando óculos, relógio, roupa, essas coisas que jogador de futebol gosta de comprar e ostentar. E naquele ano que eles perderam o jogo e eles receberam uma bolada cash, a fatura deu zeradinha. Não entrou nada no cartão. Isso é. E daí? Como é que é? Foram gozar a vida, compraram relojão, compraram cocaína, compraram tênis, compraram roupa nova, etc. E não gastaram nada no cartão. Como é que pagaram? Tá? Daí para um deles dar com a língua nos dentes foi rapidinho. Tá? Então, assim, ó, gente, a vida honesta pode ser, a vida desonesta, ela pode dar errado uma hora. Tá bom? Vamos dar um intervalinho. Vou botar aqui chamada, tá? E na volta eu retorno. Eu pego ali a última parte ali, tá? Então, vocês podem já botar o nome de vocês ali e eu já volto.
Então tá, gente, vamos recomeçar. Reparei que tem muita gente entrando e saindo. Vocês estão com problema na internet, vocês também? Ontem aqui estava bem ruim. Eu tava sem bateria, senhor, por isso que eu saí. Ah, tá. Ontem, eu moro aqui perto da IMED, né? E ontem estava bem ruim. Caindo, voltando, caindo, voltando. Eu tenho Vivo. Não, net. Eu tenho net. Porque agora é claro, né? E estava bem ruim. Que agora as últimas aulas que eu dei para vocês eu não estava em casa, eu estava na casa da praia. E agora eu estou aqui em Porto Alegre. E aqui minha internet está pior, né? Então tá, gente. Vamos recomeçar então. Eu terminei a primeira parte da aula. Eu estava fazendo uma explicação sobre conexão intersubjetiva. E eu não expliquei o terceiro tipo, tá? Até eu tenho que ajeitar isso aqui, porque eu botei como exemplo o duelo, mas não está bem certo, não. O duelo é um exemplo muito antigo. A conexão intersubjetiva por reciprocidade acontece quando, em alguns crimes, é necessária a presença de pelo menos duas pessoas. Um deles, que eu posso dar como exemplo aqui, é o crime de rixa, tá? Que rixa nada mais é do que as vias de fato praticadas reciprocamente, né? Então, uma briga de bar, né? Briga entre parentes, entre vizinhos, isso que a gente qualifica como rixa. Nesse caso, eu tenho várias pessoas praticando várias infrações que podem ser, que devem ser processadas e julgadas conjuntamente, tá bom? Muito bem. Vamos avançar então da conexão intersubjetiva. A gente vai para a conexão objetiva. Tá? E essa conexão objetiva, ela acontece quando eu tenho várias infrações praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir a impunidade ou a vantagem em relação a qualquer delas. Tá? Então, são dois tipos. É para facilitar ou ocultar, ou para conseguir a impunidade ou a vantagem em relação a elas. O primeiro tipo é o que a gente chama de teleológica. Esse prefixo não é teológica, é teleológica. Esse prefixo tele vem de telos, que é uma palavra grega que significa fim ou objetivo. Tá? Então, a conexão teleológica é quando se pratica um crime para facilitar outro, ou para permitir que outro seja praticado. Tá? Então, por exemplo, eu subtraio uma arma de fogo para praticar um roubo. Tá? Eu tenho um furto e um roubo. Existe entre eles uma conexão teleológica. Eu pratiquei o primeiro para praticar o segundo. Tá? E o segundo tipo é a chamada consequencial. Como o próprio nome está dizendo, nesse caso, o segundo crime, ele lida com as consequências. Tá? Então, serve para ocultar o crime ou para conseguir a impunidade do crime. Tá? Então, por exemplo, a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é sempre um crime consequencial, porque ela busca ocultar ou conseguir a impunidade. A ocultação de cadáver, ela também visa a impunidade do crime originário, que é o crime de homicídio. Tá? E daí nós chegamos no
terceiro tipo de conexão, que é a chamada conexão instrumental ou probatória. Vamos fixar essa palavra-chave aqui, probatória. Nesse caso, a prova de uma infração influi na prova de outra. Tá? Então, aqui não é um liame subjetivo, não é questão de meio e fim, mas é um conceito eminentemente probatório. Então, por exemplo, na relação entre o crime de furto e o crime de receptação, existe sim uma conexão que é pela prova. Quer dizer, facilita a prova da receptação a prova do furto. Tá? Então, esses dois crimes podem e devem ser julgados conjuntamente, tá? Em razão da conexão. Bom, vamos avançar. Daí chegamos agora na continência. Conexão, gente, todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Tudo certinho? Luciano, Bibiana, Dalila, tudo certo? Henrique. Já a segunda, ó. É uma para a primeira parte da aula, outra para a segunda parte da aula. Tem que comprar um fardinho para a semana. Então tá, vamos em frente. Continência. Então, é apenas uma conduta gerando um ou vários resultados. Tá? Aqui eu vou precisar usar bastante o Código Penal. Deixa eu ver se eu encontro ele. Está aqui. Tá. Bom, nós temos... Estão vendo a tela laranja aí? Façam assim. Estão vendo? Tá. Então, existe duas grandes hipóteses de continência. Primeiro, quando nós temos concurso de agentes no mesmo crime. Então, quando duas pessoas em concurso de agentes praticam o crime, as duas vão ser processadas, como regra, no mesmo feito, na mesma denúncia. Tá? Então, concurso de agentes determina uma conexão entre as pessoas por continência. Tá? Concurso de agentes, para começar. E a segunda hipótese, concurso de agentes está claro para todos, né? Então, dois caras praticam um roubo, eles vão ser processados dentro da mesma ação penal. Tá? Existe continência entre esses crimes. E a segunda hipótese, gente, é a hipótese do concurso formal. Ou os seus assemelhados, que é a aberratio ictus com resultado múltiplo ou duplo e a aberratio criminis, ou aberratio delicti, com resultado duplo ou múltiplo. Não se desesperem que isso não é tão complicado assim. Para entender bem, nós temos que analisar 3 artigos do Código Penal, que é o artigo 70, o artigo 73, segunda parte, e o artigo 74, segunda parte. Tá? Nesses 3 artigos aqui, a gente vai aplicar a mesma regra. Nós vamos tratar como concurso formal. Então, dá para dizer assim, ó, que esse aqui é o concurso formal tradicional, do artigo 70, e esses 2 casos aqui, no artigo 73, segunda parte, a aberratio ictus com resultado duplo ou múltiplo é um concurso formal, e o 74
que é a aberratio delicti, com 2 resultados, também nós aplicamos a regra do concurso formal. Tá? Então, é aberratio ictus e aberratio delicti, e concurso formal nós vamos tratar como continência. Só que agora eu vou explicar o que significa cada um deles. Só um momento, deixa eu só me acertar aqui. Um pouquinho, deixa eu achar aqui. Tá. Olha só, na primeira parte da aula, eu examinei com vocês o artigo 70 do Código Penal, que é o que trata do concurso formal. Daí eu disse o seguinte, ó, quais são os requisitos? Eu tenho que ter uma só ação ou omissão, com a prática de 2 ou mais crimes, idênticos ou não, e a consequência é que eu vou aplicar a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas em qualquer caso, aumentada de 1/6 até a metade. Então, nesse caso, o caso típico, tradicional de concurso formal, a gente vai reconhecer entre os crimes a existência de uma continência. Gravem o exemplo do motorista de ônibus que derrubou o ônibus. Né? Concurso formal. Bom, daí nós temos outros casos que a gente usa a mesma regra do concurso formal. O primeiro deles é esse aqui, ó. É o artigo 73, que é o chamado erro na execução. Erro na execução. Esse aqui é o cara que errou a mira, tá, gente? Ele pegou a arma, mirou para acertar uma pessoa e pegou noutra. Tá? Qual é a consequência disso? O direito diz que se ele estava mirando aquela pessoa e por acidente ou erro ele acerta outra, ele vai ser tratado pelo direito como se